Olá, gente. Eu sou o Valdecir, da página Deus é a Verdade Factual. Pergunta: no Brasil de hoje, vigora um regime democrático? Para mim, não. Para mim, não. No atual regime que está em vigor no Brasil, veja bem, opositores são perseguidos. E nem sempre dentro da lei, ou quase sempre fora da lei. Temos jornalistas foragidos, tipo o Alan dos Santos. Jornalistas sem poderem trabalharem livremente no Brasil, tipo Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Tivemos jornalistas como esses aí que eu citei, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino. Temos também o Augusto Nunes, a Ana Paula Henkel e mais, que foram uns demitidos, outros saíram da Jovem Pan devido à perseguição do Supremo. Isso é democracia? Não. A TV Jovem Pan foi proibida de dizer, por exemplo, que o Lula era amigo do Maduro. Todo mundo sabe que é. Por que foi proibida? Proibida de falar a verdade. Isso é democracia? Não. Entendeu? No regime democrático, todos têm direito de ter opiniões, de falarem, de ter ideias, de pensar. No Brasil de hoje, está proibido pensar. Pensar. Ou estamos proibidos de expor em entrevista, nas redes sociais, expor a nossa opinião. Alguém pode me dizer, você está expondo a sua opinião. Graças a Deus, eu tenho fé em Deus. E obedeço a Deus. Deus mandou que os homens falassem a verdade. É o que eu estou fazendo aqui. Eu não vou parar de fazer o que Deus mandou por medo de homens. Eu enfrento demônios. Por que eu teria medo de um ser humano? Não que eu seja melhor do que os outros, que eu seja um machão. Não. A minha coragem vem de Deus. A minha defesa vem de Deus. A minha defesa é Deus. A minha defesa é a verdade. E a verdade, passa o tempo que passar, ela prevalece. Entendeu? Ela prevalece. Então, mesmo que eu morra falando a verdade, mesmo que eu vá preso falando a verdade, e eu não quero isso, e eu tenho medo de ir preso, mas mesmo que aconteça isso comigo, a verdade que eu estou pregando aqui vai prevalecer. E aí o mundo saberá, mas o meu problema é que não é o mundo. Eu não estou querendo agradar o mundo. Eu estou querendo agradar a Deus, o meu Deus. Entendeu? Então, aconteça o que aconteça comigo, eu sou mais do que vencedor. Por que sou vencedor? Porque Deus é o vencedor. O meu Deus é o vencedor. Então, lá na frente, eu aparecerei na história como um dos vencedores. 100% graças a Deus, não graças a mim. Não tem glória minha aqui, não. É Deus que me move. Então é por isso que eu tenho coragem de falar o que eu estou falando. Então, no Brasil não temos democracia, é mentira. Destruíram. E quem destruiu e está destruindo a democracia não é aquele povo que foi para as ruas, aquele povo que quebrou o quebra-quebra lá em Brasília.
Tem gente ali que cometeu crimes. E crimes tem que ser punido, e crimes também é contra Deus. Mas não todo mundo lá. Mas aquele povo ali não é o verdadeiro destruidor da nossa democracia. Não. Quem está destruindo a nossa democracia é o ministro Alexandre de Moraes e os demais que estão com ele, violando os direitos democráticos das pessoas. Não permitir que falamos a verdade, não permitir que temos opinião, é violar o nosso direito democrático. Isso aqui não é minha opinião, é fato. Não permitir que a oposição tenha voz, que a oposição tenha direito de falas, que a oposição se posicione contra ou a favor o que está aí, é destruir a democracia. É destruir o direito. Dá os direitos democráticos. Se eu não permito que você tenha opinião, significa que eu estou destruindo o seu direito de fala, o seu direito de opinião, de opinar, o seu direito democrático. Então, não precisa ser muito inteligente para entender isso. Se eu retiro o seu direito de fala, de opinar, eu estou retirando o seu direito de opinião. Quando a nossa justiça, a mando do ministro Alexandre de Moraes e do governo que está aí, porque o Flávio Dino é do governo que está aí, quando eles perseguem o direito de opinar de outros, não permite que outros tenham opinião, eles estão retirando os direitos democráticos. Este é fato. Isso aqui vai ficar provado ao longo do tempo, por Deus. Porque da justiça divina ninguém escapa. Então a verdade vai prevalecer. Mesmo que a Globo esconde, o consórcio velho de imprensa aí esconda, no amanhã vai aparecer. Mentiroso tem perna curta. A mentira não prevalece, ela dura por pouco tempo. Deus destrói a mentira com o tempo. Então a vitória dos honestos é certa. Porque mesmo que mas a pessoa morreu falando a verdade presa. Morrer aqui é dormir. Quando acordar no amanhã, acorda como vencedor, porque a verdade vai prevalecer. Então, os que morrem agora lutando pela verdade, quando ele acordar, que o morrer aqui é dormir, quando ele acordar no futuro, ele vai saber. Aí, o que eu falei aconteceu. Então, a vitória do fiel a Deus, do ético, esse é o fiel a Deus, do ético, do verdadeiro, do sincero, daquele que fala a verdade, a vitória é certa. Porque no futuro, a verdade prevalece, a retidão prevalece. Então, as pessoas que estão morrendo hoje, lutando contra a mentira, contra o mal, vão acordar amanhã vitoriosas. Então é certo. Esses que praticam o mal, ministro Alexandre de Moraes, todos esses aí, esses governos corruptos, são derrotados. Desde já. São derrotados. Mesmo que aos olhos da carne, da matéria, eles estão por cima, eles estão vencendo, eles são derrotados. O amanhã vai provar. Outra, você semeia o mal, você vai colher o mal. Eles estão semeando o mal, censura, calando na boca dos outros, perseguindo jornalistas, perseguindo oposições, prendendo gente da oposição. Tudo é mal. É contra a lei. Deus mandou respeitar a lei dos homens também. Isso é mal. Quem semeia o mal vai colher o mal, segundo Cristo. Jesus Cristo disse: o que o homem semear, ele vai colher. Eles estão semeando o mal.
Colheita é aonde? É no futuro. No futuro eles vão sofrer. O mal volta para quem pratica ele hoje. O mal volta para quem semeia hoje. Então, na verdade, os, entre aspas, vencedores de hoje serão os derrotados, são os derrotados do amanhã. É a colheita. É a lei da semeadura. Deus fez isso e ninguém passa por cima de Deus. Os vitoriosos, entre aspas, que não é vitória, tá? Os vitoriosos contra Cristo no passado são quem hoje? Derrotados. Os malditos, os mal vistos de hoje. Quem hoje vence, entre aspas, pela mentira, pelo engano, pela tapiação, no amanhã vão parecer a realidade deles, derrotados, porque no amanhã a retidão vence, o bem vence. Presta atenção. Presta atenção. No caso desse hacker aqui, que foi lá depois na CPMI. Entre outras coisas, o advogado dele afirmou que ele não filmou a conversa que ele teve com o presidente da República, porque o telefone dele estava no modo avião. E já mentiu. Faz uma experiência em casa. No modo avião, você pode gravar alguém. Isso não impede. Você está entendendo? Quando as pessoas mentem, em algum ponto da conversa, ela deixa escapar que ela não presta, que ela é mentirosa. Nesse caso aqui desse hacker, para mim, porque tudo tem que ser investigado para ver a verdade. Mas para mim, a deputada Zambelli foi imprudente, foi ingênua ao se aproximar desse cara. Se o Bolsonaro se aproximou, também foi ingênuo, foi imprudente. Mas até agora não tem nenhum crime provado contra a Zambelli e contra o Bolsonaro, até onde eu vejo. Se eles praticaram o crime, é mal, eles vão colher justiça divina. Mas presta atenção, compare o currículo do Bolsonaro, pega lá de trás, e o currículo do Lula. Quem que é o melhor? Ou quem que é o menos ruim? Bolsonaro. Eu estou me baseando no currículo. Eu tenho que falar a verdade aqui. É verdade. Eu não posso mentir. Então, eu não me arrependo de ter votado no Bolsonaro. Ainda não. Pelos fatos que eu estou vendo. Gente, eu estou falando a verdade. Eu só posso falar a verdade porque Deus mandou falar a verdade. Você aí, foque sempre na verdade que os fatos revelam. Deus é a verdade que os fatos revelam. Por isso que a minha página chama Deus é a verdade factual. Entendeu? É por isso. Então veja bem, eu vou dar um exemplo. Isso aqui é um livro, é fato, é a Bíblia Sagrada. Foca no fato. Se alguém falar, não é a Bíblia, é o fato. É. Isso aqui vale para tudo. Se você focar na vida, no fato, pode passar 1000 anos. É verdade, é verdade. Ninguém desmancha. Por exemplo, é fato que houve mensalão. Pode passar milhares de anos. É fato. No julgamento final da raça humana, quando Deus for julgar os Bolsonaro, for julgar os brasileiros, e aqui, bolsonarista, lulista, todo mundo, a verdade sobre tudo aparecerá. A verdade que os fatos revelam. Então, por exemplo, todo aquele que viu os fatos que houve mensalão em Petrolão e nega, no julgamento final, Deus, ao fato aqui, você é mentiroso. Cristo disse, ficarão de fora do reino dos céus os mentirosos. Então,
ao fato. Houve mensalão e petrolão. Você disse que não. Vá para o inferno. Fato. A justiça, desde o Supremo, a justiça condenou Lula. É fato. É fato. Depois, a justiça descondenou Lula, mas não, e foi explicado isso, não que não houve crimes. Segundo a justiça hoje, não foi respeitado o devido processo legal, por isso ele é solto. Mas a justiça nunca disse que o Lula é inocente. Quem fala isso é um dos ministros, me fugiu o nome. Se eu não me engano, foi o Luiz Fux. Não, houve crime. Ele falando, houve mensalão, houve petrolão. A juíza falou assim, olha, tem um monte de prova, eu não usou essa palavra monte, tá? Tem várias provas, mas eu não posso usá-las contra o Lula porque elas foram invalidadas. Agora, presta atenção. Alguém matou, estrupou o teu filho ou tua filha. É fato. Alguém matou teu filho, é fato. Se por um erro judicial, ou inventado, ou realmente aconteceu o erro, solta o criminoso, não invalida o fato que teu filho está morto, não invalida o fato que a tua filha ou teu filho foi estuprado. O fato não muda. No julgamento que vier, os fatos serão expostos. A verdade que os fatos revelam, ninguém invalida. Ninguém invalida. Deus vai te julgar. Deus vai julgar os esquerdistas, os da direita, os da esquerda, os do centro, os radicais de qualquer lado. Deus vai julgar. 100% do que nós falamos, do que nós realizamos, será passado a limpo. A verdade, sobretudo, aparecerá. Entendeu? A verdade prevalece sempre. E não adianta achar que vai acabar aqui. Eu vou morrer e acabou. Não. O morrer aqui é dormir. No amanhã nós vamos acordar. Acordar tendo consciência do que fizemos e falamos. Acordar no amanhã tendo consciência do caminho que percorremos aqui. E teremos que dar contas a Deus, de prestar contas a Deus do que estamos fazendo. E é isso em quaisquer assuntos. Em quaisquer assuntos. Se o assunto é político, se o assunto é religião, não importa. Não importa. Daremos contas a Deus de tudo que realizamos, de tudo que praticamos. Então, de que lado você ficou na vida? Do lado honesto ou do lado desonesto? Do lado da verdade ou do lado da mentira? Quando você foi discutir um assunto, um fato, com seu amigo, familiares, com todo mundo, você ficou do lado que a verdade que os fatos mostraram ou ficou contra a verdade que os fatos mostraram? De que lado você ficou nos assuntos do mundo? Você ficou do lado da ética, que é eterna, ou você ficou do lado da mentira que morre? De que lado você ficou? Lembre, Cristo disse, a boca do homem fala do que o coração está cheio. Sentimentos está cheio.
Se eu, com meu comportamento, falas e atos, fiquei do lado da mentira, que vai morrer, que vai ser condenada à morte eterna, eu vou ser condenado à morte eterna. Eu vou morrer aqui e acordar amanhã para a condenação da morte eterna. Mas se eu fiquei do lado da ética, que é eterna, da verdade, que é eterna, se eu fiquei verdade da justiça, do lado da justiça divina, é o que está dentro de mim. Aí Deus, que é a verdade, que é a justiça divina, que é os caminhos éticos, vai me eternizar. E como a ética, a verdade, né, ela prevalece para sempre, você, que obedecemos à ética, seremos eternos. Como a ética, a verdade, sempre vence, nós seremos os vencedores do amanhã. Entendeu? Então, olhe para o mundo. Por mais torto, por mais errado que estiver as coisas, tudo que é mal acabará. Será extinto. Será morto eternamente. Será esquecido eternamente. Tudo que é mal. Então, os malignos de hoje, ainda que por um momento, entre aspas, são os vencedores, serão os derrotados eternamente no amanhã. Serão postos no esquecimento do amanhã. Os éticos, os verdadeiros, os sinceros de hoje, segundo a opinião de Deus, e Deus nunca erra, segundo o julgamento de Deus, esses serão os eternos vencedores do amanhã. É isso. Isso é escritura, e isso você olhar no dia a dia, você vai ver que prova. Olha, presta atenção. O fim do ministro Alexandre de Moraes e os demais que o acompanham nos erros que ele está cometendo. E isso aí é claro. O fim dele é derrota. Ele semeia o mal, ele vai colher o mal. É derrota. Porque numa discussão sincera, ética, o antiético é derrotado. Essa é a verdade que vai prevalecer no futuro. Entendeu? Pode marcar aí o que eu estou falando. O fim das pessoas malignas hoje é derrota, é sofrimento, é inferno no amanhã. E começa aqui na vida. Uma doença grave, um problema familiar, alguma coisa vai dar errado, ou tudo vai dar errado. Mas o futuro de quem pratica o mal é negro. Para não dizer que é racista, é escuridão, é treva. Não tem nada a ver com pessoa, quando eu falei negro aqui. Entendeu? Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, o vitorioso de hoje e vai ficar provado no amanhã é a pessoa ética, são os éticos, são os honestos, são os praticantes da verdade. Esses são os vitoriosos. São esses. Essa é a verdade. Pode marcar aí. Põe na tua consciência o que eu estou falando. As pessoas que praticam mal vão se dar mal. Cedo ou mais tarde. Todos, sem exceções. Todos. Desde já eles já são derrotados. Eles já são os perdedores. Desde já. Mesmo que olhando pela matéria nos iludam, tentam nos iludir e parece que eles são vencedores. Não são. Não são. Isso é uma ilusão de ótica. De ótica. No amanhã ficará provado tudo. Não desanime de ser honesto. Não desanime de praticar retidão. Não desanime de fazer a vontade de Deus. Abraço.